Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Evangelho de João 20, 2 a 8. Não é o Evangelho do Natal, é o Evangelho da festa de João, né? Fala 5 vezes túmulo, 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 túmulo. É o Evangelho da ressurreição. No primeiro dia da semana, embora a ressurreição tenha a ver com o Natal e o Natal com a ressurreição, são as duas maiores festas na Igreja Católica. No primeiro dia da semana, domingo, que começava sábado à noite, ninguém sabe exatamente a hora que Jesus ressuscitou, Maria Madalena saiu correndo. Maria Madalena gostava de correr. E foi encontrar Simão Pedro. E o outro discípulo, aquele que Jesus amava. A tradição diz que esse discípulo é João. Hoje tem uma grande discussão em torno disso. Eu não vou entrar aqui na discussão, né? Mas a tradição considera esse outro discípulo, aquele que Jesus amava, João. Por isso que colocaram esse evangelho. E lhe diz: tiraram o Senhor do túmulo, primeira vez, e não sabemos onde o colocaram. Então aqui é para falar do túmulo. Mas não é só do túmulo não, é para dizer que Jesus ressuscitou, não estava lá. É o contraste entre o túmulo e ele que não está lá. Não sabemos onde o colocaram. Quem foi que disse isso? Madalena. Ela tinha estado primeiro lá. Tinha visto, a pedra tinha sido removida, o túmulo lá era cavado na rocha, tinha uma pedra circular na frente, 2 homens, e Jesus não estava lá. Aí Pedro e o outro discípulo, ele não diz o nome, né? Foram ao túmulo. A ênfase é nesse túmulo. Os dois correram junto, mas o outro discípulo era mais jovem, correu mais depressa. E entrou, mas não entrou. Chega primeiro ao túmulo, terceira vez, e não entra. Ele dá prioridade a Pedro, porque Pedro é o chefe da igreja, né? Olhando para dentro, ficou olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, o lençol jogado no chão, mas não entrou. Foi bem. Chegou então Simão Pedro, Simão nome hebraico, Pedro nome grego. O nome dele era Simão, não era Pedro, se tornou Pedro, que vinha correndo atrás e entrou. Pedro assim que chegou entrou, o outro não entrou porque Pedro era o papa, o chefe. Pedro vê as faixas de novo, deitadas no chão, os lençol lá. O morto ele era enfaixado, tinha lençol ainda, né, e colocado em cima de uma pedra. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, então ele viu o lençol no chão e um pano, colocava também um pano assim, na cabeça do morto. Não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte, bem enroladozinho. O lençol no chão, mas esse pano da cabeça bem, né, bem feitinho, bem enroladozinho, bem direitinho do lado.
O que significa esse pano tá todo direitinho? É porque tinha surgido um boato na época, está lá em Mateus, que os discípulos tinham vindo, roubado o corpo e pronto, que não tinha ressuscitado não. Eles tinham roubado o corpo e tinham enterrado no outro canto. Ah, povo, para gostar de barulho nesse morro, meu Deus. Nunca vi como esse morro aqui. Pois bem, alguém que rouba não deixa tudo bem enroladozinho direitinho não, viu? Por isso que ele falou que esse pano estava bem direitinho, guardadozinho ali do lado. Quem rouba, pega de uma vez, derruba tudo no chão, o lençol derruba no chão, derruba o outro pano da cabeça no chão e vai embora. Isso é para provar que Jesus não tinha sido roubado, essa linguagem aqui. Então entrou também outro discípulo, João, que a tradição diz que é João, que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. Então essa ruma de túmulo aqui é para dizer que ele viu e acreditou. E toda a nossa fé é baseada nisso. Nós não vimos, ninguém viu Jesus aqui, mas nós acreditamos. Ainda que tenha tido uma visão, visão não é a pessoa mesmo ninguém viu, só vai ver quando ele voltar. Se estiver vendo aí, vai tomar um caldo de cana ali, alguma coisa, né? Então é para dizer que ele viu e acreditou. Nós não vimos, mas temos que acreditar. E acreditar na lei de Deus, não em lei aí que estão inventando, que não tem nada a ver com a lei de Deus. Aí tem a primeira carta de São João. Essa aqui é de João B. Tem 3 cartas dele, né? Ele começa a carta dizendo: caríssimos. Aqui é o início da carta. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. É o mesmo início do Evangelho. No princípio era o verbo, palavra é verbo, e ele retoma a expressão princípio, que é a mesma expressão que está no Gênesis. Então, que era desde o princípio, Jesus é o princípio sem princípio. O que nós ouvimos, a fé entra pelos ouvidos. Embora João, ele viu, porque ele era apóstolo. O que vimos com nossos olhos, agora ele diz, alguns ouviram, outros viram, ele viu e ouviu. O que contemplamos, não só viu, ele contemplou a glória de Deus, lá na transfiguração, e as nossas mãos tocaram, ele tocou em Jesus, né? Viu Jesus, né? Da palavra da vida. Jesus é a palavra e é a vida. De fato, a vida se manifestou. Kairologos sarkis egeneto. A vida se encarnou. O Logos se encarnou. E nós a vimos, embora manifestar é mais no sentido da epifania. E somos testemunhas. Todo cristão tem que ser testemunha de Jesus. Mas testemunha para dizer a verdade, não para seguir a verdade, não para seguir coisa que Deus não quer, né? E a vós anunciamos a vida eterna. O sentido da nossa vida é ressuscitar um dia, né? Acreditar na vida eterna e lutar para chegar lá. Final de ano, muita gente veio estar rezando e se confessando, comungando, vai beber, se embriagar e fazer um bocado de miséria por aí, né? Se condenar. Quando acordar, está lá no inferno, não sabe por quê. Que estava junto do Pai. Jesus estava junto do Pai. Ele é um com o Pai e ele se encarnou para nos salvar. E que se tornou visível para nós. João repete, ele se tornasse visível a encarnação, de novo a encarnação do Verbo. Isso que vimos e ouvimos, repetido, ele já tinha falado, nós vos anunciamos. Agora ele acrescenta algo novo. Ele viu, ouviu e anunciou. Todo mundo tem que anunciar Jesus, ou com a vida, que é o mais importante, ou com a palavra. E aquele que anuncia com a palavra tem que viver.
Nem todo aquele que se veste de padre, de bispo, disso, daquilo, não quer dizer que está vivendo, não. Nem todo aquele que foi ordenado não quer dizer que está vivendo, não. Pelos frutos os conhecereis. Né? Pelos documentos também, que estão saindo daí. Para que estejais em comunhão conosco. Outra coisa que ele acrescenta, a comunhão. Mas nossa comunhão é com a verdade, não é comunhão lá, nós estamos em comunhão, é a comunhão com a verdade. Eu não quero estar em comunhão com a mentira, nem dentro da igreja. Minha comunhão com a palavra de Deus e com a verdade. Que ele vai dizer aqui, ó, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quem está em comunhão com o Pai e com Jesus não vai abençoar pecado, né? Aí a comunhão não é mais com o Pai e com Jesus. Nós os escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Acrescenta uma terceira coisa, a alegria. Essa alegria quem dá é o Espírito Santo. Não é essa alegria do mundo, não. O pessoal pensa para ficar alegre, precisa beber, fumar maconha, cocaína. Pensa que isso é alegria. Isso é escravidão, pecado e morte. E é o que leva. A alegria verdadeira vem do Espírito Santo, mas só tem quem comunga, quem confessa. E quem segue a lei de nosso Senhor. Não tem, não. Essa alegria interna só tem quem está na graça de nosso Senhor. E Deus nos dá sempre a graça. Nós que não queremos ou muitas vezes desperdiçamos a graça. Com os pecados veniais, né? Que podem se tornar mortais, e os pecados mortais. Então vamos nos alegrar com esse dia, né? Para mim é muito importante, que foi nesse dia há 41 anos que eu tive aquela conversão, que eu já falei várias vezes aqui, aquela luz, não sei o que, foi nesse dia aqui. Hoje está fazendo 41 anos que Nosso Senhor mandou aquela luz lá e eu me converti. Converti na primeira conversão. Eu tive um juízo particular. Você vai ter esse juízo particular no dia que morrer. Deus me deu um juízo particular, eu vivo. Eu vou ter outro quando eu morrer, né? Então eu agradeço a Deus, estou celebrando hoje por mim. Agradeço a Deus por esse juízo particular e por essa conversão que eu tive há 41 anos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.